Oi, gente! Ai, que vergonha de estar gravando um vídeo assim. Ai, que engraçado. Ontem eu passei por uma experiência, uma das melhores que eu já tive com Deus. E foi tão genuína, tão natural, que me constrangeu de uma forma como nenhuma outra experiência fez comigo. Ontem foi um dia meio que marcante pra mim. Foi uma data específica, ontem e hoje são uma data específica, que fez eu me lembrar de uma situação pela qual eu passei há exatamente 9 meses atrás. E ontem na cama, antes de dormir, eu ia orar, né? Eu ia falar assim: ai, Deus abençoe minha noite, guarda os meus pensamentos, me dê descanso, me dê refrigério, me dê paz, aquele discurso, né, antes de dormir. Mas aí eu resolvi conversar com Deus. Eu falei assim, eu comecei literalmente conversando com Ele. E a data específica de ontem fez eu me lembrar de como eu tinha me sentido há 9 meses atrás, nessa mesma data, em um mês diferente. E eu conversando com o Senhor, eu percebi que tudo que tinha acontecido comigo há 9 meses atrás, apesar de tudo, valeu a pena, porque eu ontem me encontrei numa situação de confiança e esperança no Senhor. E passava pela minha cabeça o quanto aquela situação tinha me levado a estar em um lugar na minha vida que eu estou hoje, que eu nunca estive antes. De um lugar de entender que as situações acontecem não para nos levar a cair em desespero, em tristeza, em constrangimento, em dúvida, em questionamentos. Isso são consequências das coisas que acontecem em nossas vidas, mas elas não acontecem para nos levar a uma vida que exista apenas isso, mas sim nos leva a um lugar de entender que tudo passa. Que independente do tempo, que independente da situação, que independente das circunstâncias, tudo passa. Eu aprendi a desfrutar desse lugar de confiança e esperança no Senhor por meio dessa situação. Eu pude olhar para Ele de uma forma como eu nunca olhei antes para nada, de entender que se não fosse nele, nada do que eu estaria vivendo hoje eu teria sido capaz de viver se não fosse pela presença de Deus, se não fosse por Ele. E que mesmo em meio ao caos que possa existir nas nossas vidas, que o Senhor nos permite passar através de escolhas e decisões nossas, por meio dessas coisas que passamos, Ele pode fazer algo extraordinário surgir no meio disso tudo. Algo que nós não pensamos ou imaginamos que Ele poderia fazer, Ele faz. E ontem eu deitada, conversando isso com o Senhor e chorando também, não de tristeza, mas de muito orgulho pela resiliência e constância que eu tive de confiar que o tempo do Senhor na minha vida iria restaurar e curar tudo aquilo que tinha me decepcionado, me ferido. Eu pensei o quanto devemos ser gratos por poder sustentar nossa vida em um Deus que nos garante um futuro melhor do que podemos pensar ou imaginar. E eu
falei assim ao Senhor, falei que todas as vezes que fosse preciso eu dizer que seja feita a sua vontade, eu diria, porque eu sei que a vontade dele, por mais que eu não entenda, por mais que me faça sofrer no início, é muito melhor do que a minha vontade poderia ser pra mim. Porque a vontade dele se sobressai acima de qualquer outra coisa. Porque a vontade dele só tem apenas um objetivo: nos levar ao lugar que nós deveríamos de fato estar em Deus. E olhando para trás, olhando para Júlia de 9 meses atrás, eu fico constrangida por saber que o Senhor cuidou muito melhor de mim do que eu poderia imaginar que ele poderia ter feito. Aí a vontade que eu tenho é de olhar pra Júlia de 9 meses atrás e falar assim: vai ficar tudo bem. Eu te garanto, vai ficar tudo bem. Isso agora é passageiro, isso agora é momentâneo. E daqui pra frente você vai ver que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na sua vida, mesmo que você não entenda. Então, o que eu posso dizer sobre isso tudo é que, por mais que seja difícil passar por situações ruins nas nossas vidas, não tem nada melhor do que viver uma vida em que podemos passar por esse tipo de situação sabendo que temos um Deus que, por causa disso tudo, sempre vai estar conosco, independente das nossas escolhas ou situações. Ele sempre vai estar ali. Basta dizermos a Ele que seja feita a vontade dEle, porque a partir do momento que dizemos isso, e através das nossas atitudes, nossa confiança de fato é depositada apenas nele. E por mais que tenha doído no início, por mais doloroso, por mais angustiante que tenha sido todo o início desse ciclo na minha vida, o Senhor sabia que seria o melhor pra mim. E em meio a tantas noites que eu deitava minha cabeça na cama e chorava, pensando que eu tinha perdido o amor da minha vida, ontem eu entendi que jamais o amor da minha vida faria eu deitar numa cama antes de dormir, chorando, por não saber como aquilo iria acabar. Mas também eu entendi ontem que, se não fosse pelo amor de Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse pelo amor do Senhor, eu não estaria tão restaurada e tão curada por tudo que aconteceu e por tudo que eu senti naquela época. Então, não importa se o amor do outro te decepcionou, se o amor do outro te constrangeu, se o amor do outro te fez estar num lugar de insegurança, de desconfiança, de tristeza, não importa. É no amor de Jesus, é no amor de Deus, é no amor do Espírito Santo que nós devemos nos basear. É no amor deles, apenas isso. Porque a partir do momento que você conhece o amor que vem de Deus, você entende qual é o amor de fato que você merece receber de alguém. É isso. Hoje fazem 9 meses que eu passei pela uma das piores experiências da minha vida em relação à vida sentimental, mas hoje também fazem 9 meses que o Senhor me colocou de volta num lugar de esperança e confiança nele.